Valton falará 10 minutos inicialmente sobre o conceito de política em Platão e Aristóteles. Após a fala do Dr. Valton, as pessoas que quiserem se manifestar terão em torno de 3 a 4 minutos para fazer o seu questionamento ou seu posicionamento. Ok? E eu vou estar mediando, então, esse tempo. Com a palavra, o Dr. Valton. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos, a todas que estão presentes nesta reunião e dizer que é um momento realmente muito difícil, mas também de muitos acontecimentos gratificantes. Este é um deles. Creio que nesta oportunidade é importante que nós frisemos que temos aqui pessoas da SPFOR, temos pessoas de várias leituras freudianas, temos amigos lacanianos, temos winnicottianos, ferencianos, temos sociólogos, antropólogos e outras pessoas, né? Então, quero agradecer a todos a participação e para esta reunião. Inicialmente, eu gostaria de colocar o seguinte: a política, o conceito política tem sido muito atacado, ou seja, de um modo geral, né, não se pode falar em política como se isso fosse uma espécie de pecado. Quer dizer, e na nossa proposta, o que está colocado é cultura e política, ou seja, no sentido freudiano clássico, cultura do alemão, civilização e política. Portanto, a política como algo que é inerente ao processo civilizatório. Esse é um ponto, nós compreendermos este desenvolvimento. Quer dizer, existem muitas divergências sobre o que realmente é política. Muitos filósofos colocam esse conceito do modo mais diverso. Então, nós temos muitas diferenças em relação ao conceito de política. E para que nós possamos compreender realmente a política, precisamos ir às origens. Precisamos ir aos gregos. E aí nós temos que compreender, que nós temos que nos situar em relação a Aristóteles e Platão. Em Aristóteles, nós temos uma visão de política que é principalmente colocada no seu texto sobre a Constituição de Atenas, e outros dois textos, né, que são dois textos sobre a ética a Nicômaco e ética a Eudemo. Quer dizer, e nesses dois textos, o que Aristóteles nos coloca é que a política é uma prática no sentido de que ela articula todas as outras ciências. Ela é uma espécie de guarda-chuva, debaixo do qual as ciências militares, as ciências práticas do comércio, as ciências de governo, todas elas estão debaixo desse guarda-chuva da ciência. E dentro dessa harmonia, Aristóteles coloca que o conceito de eudaimonia, que é exatamente a integração de tudo isso. A mesma coisa Platão vai colocar quando ele diz que algo semelhante na República. Ele pressupõe uma espécie de cidade ideal. Cidade ideal, na verdade, é uma visão política. E nessa perspectiva, dessa visão política, a cidade ideal é aquela que tem a eudaimonia, ou a harmonia
entre os guerreiros, aqueles que defendem a cidade, os comerciantes, aqueles que produzem as mercadorias, e os governantes, ou aqueles que são responsáveis pelo governo da cidade. Então, nesse sentido, a política é o elemento maior dentro do esquema da cidade. É bom lembrar que Platão, na República, a República é um dos diálogos platônicos. E na República ele coloca exatamente um ponto central. Eu vou tentar resumir, porque a República são 10 livros. Eu vou tentar resumir e dizer assim, que o que, logo de saída, através de Sócrates, é um discurso indireto, né? É o discurso da República. Então, o que acontece? Logo de saída, eles se perguntam o que é justiça. Ou seja, ele junta, logo de saída, o conceito político com o conceito de justiça. Quer dizer, ou seja, que não se pode pensar a cidade ideal sem uma justiça que realmente se configure como tal. O Céfalo diz assim, então justiça é a gente dar a cada pessoa aquilo que lhe pertence. Aí o Sócrates pergunta, como? Se eu tiver, por exemplo, um amigo que ficou fora do seu juízo, ele me emprestou uma arma, eu sabendo que ele pode fazer mal a si mesmo ou aos outros, eu vou lhe entregar a arma de volta? Aí o Céfalo disse, você realmente é um argumentador que é difícil de segurar. Então ele disse, entra então o filho do Céfalo, que é o Polêmaco, e o Polêmaco então diz assim, mas então se podia pensar que a justiça é aquilo que cabe a quem tem a força, quem é capaz de realmente se impor. Aí o Sócrates responde, isso não é justiça. E por aí ele vai, né? Ele vai crescendo dentro da argumentação até travar uma discussão com o sofista, que é o Trasímaco, né? E esse sofista, então, ele diz assim, a justiça é realmente aquilo que é a utilidade. O que é útil para fulano é que é justo. O que é útil para o médico é porque ele ganha dinheiro com a saúde. O que é útil para fulano é porque ele ganha dinheiro com o comércio e pronto. Aí o Sócrates contra-argumenta, mostrando que isso seria também uma injustiça. E que era preciso procurar o conceito de justiça na harmonia da cidade. E essa harmonia estaria entre esses vários elementos que compõem a cidade. Vejam bem, a cidade é o Estado, né? A cidade é o Estado. E dentro do Estado, nós teríamos, né, empresários, nós teríamos nós teríamos o governo e nós teríamos os governantes. Mas o que se coloca o tempo todo na República, traduzindo para os termos atuais, é a relação entre o político e o jurídico. Quer dizer, e procurando, né, uma compreensão de como aplicar a lei. E nessa incursão, ele vai colocar o seguinte, que todo o desenvolvimento do conceito de justiça vai passar por vários elementos. Por exemplo, a timocracia, que é o governo dos militares, que não serve porque ela descamba para autoritarismo, fica uma relação entre autoritarismo e democracia, a oligarquia, que é o governo dos ricos, e a democracia, que é o governo de todos, né?
Isso Aristóteles também coloca, que essas várias formas de governo. E o governo de todos, a democracia, seria, então, o melhor governo. Só que, para Platão, a democracia pode facilmente se transformar em confusão e bagunça, porque cada filho quer mandar no pai, de repente há um desgoverno. E nesse momento ele nos coloca também a questão da relação da liderança e do surgimento do tirano. O que é o tirano? O tirano não é outra coisa senão aquele que, num determinado momento, acaba assumindo a condição de todo-poderoso. É o rei que se torna tirano. Quer dizer, nesse percurso, do raciocínio, do pensamento platônico, vai usar vários mitos. Usa o mito de Giges. Giges é um indivíduo que conseguiu um anel, e esse anel que ele conseguiu alcançar num terremoto, esse anel permite que ele se torne invisível. Ele, então, se aproxima da mulher do rei, e, nesse momento, ele consegue seduzir a mulher do rei e, assumindo a condição de rei, se torna tirano. O Glaucon, que é um dos interlocutores do diálogo, diz assim: veja bem, todos nós acabamos, ao assumir a condição de rei, nos tornando tiranos. Cada um de nós acaba se tornando tirano. Então, só tem uma maneira de resolver isso. Procurando encontrar aquilo que realmente representa a justiça. E como? A justiça na cidade-estado só pode ser encontrada numa compreensão muito mais ampla do que realmente é isto, né? Na harmonia, por exemplo, que nasce da relação entre o apetite, né? O apetite, o ímpeto do indivíduo, o apetite, que é o desejo, e a razão. Aí dizer, só a razão pode estabelecer realmente a natureza da justiça. Então, nesse momento, ele começa a aproximar a concepção de razão, a justiça, a concepção de razão. E vai nesse percurso, desde o mito de Giges até chegar à alegoria da caverna, que é uma alegoria onde ele mostra como os indivíduos presos e olhando para o fundo da caverna, presos e todos sentados em bancos e obrigados a olhar para o fundo, eles só veem as sombras projetadas no interior, porque tem uma fogueira na entrada da caverna. Um dos prisioneiros se solta, vai lá fora, depois do deslumbramento com o sol, ele volta e diz: olha, tudo que vocês estão vendo aí, essas sombras não são a realidade. A realidade realmente está lá fora, que o sol tem um elemento mitológico muito importante na argumentação platônica. O sol meio que me mostrou, né, como as coisas lá fora são diferentes, como a realidade é outra. E ele vai encerrar toda a argumentação com o mito de Er, que é um indivíduo que morreu, e é um soldado que morreu, e quando vai ser incinerado, de repente ele revive. E nesse momento ele diz: olha, eu sei agora o que é a justiça. A justiça é a virtude maior. Então, estou terminando para dizer o seguinte, que dentro dessa introdução, na atualidade, nós podemos ver como o tirano, o conceito de democracia, a oligarquia, tudo se apresenta. E muita gente já disse que Platão realmente, depois de Platão, tudo é cópia. Não tem mais... tudo é nota de rodapé. Quer dizer, que não tem mais... você vê como o pensamento grego, 4 séculos antes de Cristo, chega até nós com essa força.